Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 29 de abril, e ontem, na segunda-feira, o Ibovespa ele encerrou o pregão em alta de 0,2%, em um dia em que os mercados globais fecharam também sem uma direção definida, enquanto os investidores eles aguardam a publicação de dados econômicos relevantes, do mercado de trabalho, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Entre os destaques positivos do dia, tivemos Lojas Renner subindo mais de 3%, depois de um banco de investimentos elevar, né, a recomendação dos papéis da companhia de neutro para compra. E no campo negativo, ficou a PetroRecôncavo, repercutindo a queda do preço do petróleo, que caiu em torno de 1,9%. Para o pregão de hoje, os destaques da agenda econômica serão o relatório JOLTS de março nos Estados Unidos e o PMI de manufatura de Caixin também referente a abril na China. E a continuidade da temporada de resultados, tanto aqui no Brasil como lá fora. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura nos vértices curtos e fechamento nos intermediários e longos da curva. E falando sobre os mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos operam próximos da estabilidade, em torno de uma alta de 0,1, 0,2%, após o S&P registrar sua quinta alta consecutiva. O movimento reflete a expectativa para a temporada intensa de balanços, especialmente das Big Techs. Na segunda-feira, né, ontem, o S&P subiu menos de 0,1%, sustentando a sequência de ganhos, enquanto o Nasdaq recuou em torno de 0,1% em uma sessão bastante volátil. As taxas das Treasuries seguem em queda, com a do título de 10 anos recuando 5 bips e a de 2 anos em torno de 7 bips, à medida que investidores aguardam dados de PIB, emprego e inflação. Na Europa, as bolsas elas operam em alta, em torno de 0,4%, apoiado pela temporada de balanços, mesmo com quedas isoladas como a da Volvo Cars, né, após cortar projeções. O setor automotivo, no geral, conseguiu se recuperar e opera em alta de 0,3%. Na Ásia, os mercados eles fecharam mistos em meio a sinais de moderação nas tarifas dos Estados Unidos e a cautela dos investidores com balanços corporativos na região. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários iniciou a semana com uma alta de 0,11%, marcando sua 12ª valorização consecutiva após as quedas registradas no início de abril. Com esse desempenho, o índice está apenas 0,8% de atingir sua máxima histórica. E falando sobre a economia, segundo o Wall Street Journal, o governo de Donald Trump prepara um alívio parcial das tarifas sobre automóveis, impedindo a aplicação cumulativa de tarifas e flexibilizando encargos sobre peças importadas utilizadas na produção nos Estados Unidos. Apesar das concessões obtidas ali pelas montadoras, o setor automobilístico ele vai continuar enfrentando tarifas elevadas. Em paralelo, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, ele destacou que cabe à China dar o primeiro passo para a redução das tensões comerciais. E na zona do euro, o indicador de sentimento econômico recuou para o menor nível desde dezembro, refletindo deterioração generalizada da confiança entre os setores produtivos. E aqui no Brasil, o déficit de transações correntes atingiu 2,2 bilhões de dólares em março, com destaque para o impacto positivo do superávit comercial, enquanto o investimento direto no país manteve-se resiliente. E no resultado acumulado em 12 meses, o déficit na conta corrente superou o investimento direto no país,
E agora também no Boletim Focus, publicado ontem, a projeção para o IPCA de 2025 recuou pela segunda semana consecutiva, refletindo a pressão de commodities e dólar mais fracos, após novas tarifas nos Estados Unidos. E comentando sobre a agenda econômica, a agenda econômica internacional de hoje, teremos indicadores relevantes para avaliar os primeiros impactos dos planos comerciais do governo do Donald Trump. O destaque é a divulgação do relatório JOLTS, que é um indicador de demanda por mão de obra. Além disso, será divulgado o índice de confiança do consumidor do Conference Board. E aqui no Brasil, teremos a divulgação do resultado primário do governo central de março. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.